Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa live, uma live muito especial, sobre um assunto que eu amo muito. Tenho que pegar minha cola aqui, peraí. Aí, muito bem. Então, vamos colocar aqui em todos os lugares o tema. Ei, boa noite. Ei, Amanda. Deixa eu colocar aqui, vamos lá, fixando todos os negócios. Cadê? Então, hoje nós vamos falar sobre como não viciar a sua criança em aprovação, né? E também como desviciar. Boa noite, Grace. Boa noite, Rosângela. Boa noite, pessoal do Facebook. Como não viciar a sua criança na sua aprovação, né? E como desviciar caso, né, você, como a maior parte de nós, tenha feito o que é a nossa cultura, né, basicamente, o que é... Ei, Maria! O que a nossa cultura basicamente ensina. Peraí. Bom, então a proposta dessa live de hoje é a gente conversar sobre por que, primeiro de tudo, por que isso acontece, por que esse é o nosso padrão cultural, né? E depois a gente vai conversar sobre como, né? Como que a gente pode fazer para sair desse padrão, né? Como que a gente pode fazer para limpar o óculos também, porque eu não estou conseguindo. E essa mancha que fica, eu fico olhando para ela e eu não presto atenção no que eu tô falando. Bom, então fica a live gravada, sim, a live fica gravada, tá? Inclusive a live vai direto para o Clube Psimama depois. Então, quem não conhece o Clube Psimama ainda, é o meu clube de assinatura, né? E aí todas as lives vão para lá, ficam organizadas por tema com material de apoio, tá? Com resumo para você, enfim, para quem não tiver tempo de assistir a live, você pode ler o resumo, você pode ver o material de apoio, tem umas cartilhas também de outros temas e tal. Então essa é a live 60, né? Tá aqui atrás de mim, a live 60, e com o tema como não viciar a sua criança ou como desviciar, tá? Deixa eu colocar aqui uma imagem só pra gente ver como é que fica essa imagem. Gente, olha que lindo que ficou, mas infelizmente é só no Instagram. Estou testando umas coisas aqui e aí vocês gostaram, gente? Então, como não viciar sua criança em aprovação e como desviciar, né? Então, vamos começar entendendo o que nos faz... deixa eu tirar um print. O que nos faz, sem querer, sem perceber, né, viciando a criança em aprovação. Antes de começar, vou só explicar pra vocês, esse colar aqui eu e o Theo fizemos juntos durante a quarentena, tá? Não está à venda. Muito bonito, não é? Muito bonito mesmo. Fizemos juntos, significa eu fiquei fazendo e ele ficou me dando um monte de ordens, né? Vamos falar sobre isso hoje. É o tema da live de hoje. Então, primeiro vamos começar. Eu sempre explico para vocês como que é muito engraçado, como nos dias das lives, quando eu escolho um tema para live, acontecem coisas ao longo do dia. Não sei se é ativação reticular, né? Não sei se eu que passo a observar, já que é o assunto que eu vou falar naquele dia, ou se é coincidência mesmo e acontecem coisas relacionados ao tema, né? Mas toda vez que tem live, acontecem coisas aqui na minha casa relacionadas ao tema da live daquele dia. E aí, hoje, né, enfim, esse tema de hoje é um tema muito importante pra mim, é uma coisa que a gente pratica super aqui em casa, então, obviamente, aconteceu um monte de coisa ao longo do dia. Mas teve uma específica, né, que foi muito interessante, que o Gael tava indo dormir, a gente tava fazendo agora, colocando os meninos pra dormir, e aí ele deitou na cama. E como que a gente faz, né? Quem vê os meus stories aí sabe, a gente tem a cama do Theo, a cama do Gael e um colchão no meio pra ou eu ou o Saed irmos, né? Se a gente precisar de ir lá no meio da noite, ou se tiver algum problema, qualquer coisa, a gente conseguir deitar lá entre os meninos e ter um lugar pra gente tal, confortavelmente. Ok. Aí,
eu deitei, né, um filho de um lado, outro filho de outro, e aí fica aquela situação assim, meio que, né, pra colado, que eu fico virada pra colado. Então você fica meio abraçada assim com as duas crianças. E aí o Gael, ele simplesmente virou pro lado e dormiu. Tipo assim, ele tava nem aí pra mim, virou pro lado, pluft, e dormiu, né? E a minha cabeça, assim, o automático da minha cabeça foi, meu Deus, excluí um filho, ele está magoado, ele, né, se embolou pro outro lado e tal. Só que primeiro que isso não eu não sei de onde que eu tirei isso, deve ser coisa minha, da minha história, e voltando a falar aí da criança interior, né? Deve ser coisa aí da minha história. Vamos tirar essa imagem, era só pra gente testar. E aí a gente... Eu percebi que a minha maior vontade naquela hora era de pegar e abraçar ele, de alguma forma mexer com ele. E lá fui eu, né? Fui lá, peguei, puxei ele pro meu lado, agarrei e tal, fiquei mexendo nele. E ele não entendeu e virou pro outro lado e dormiu. E eu pensando assim, meu Deus... Tá o meu filho mostrando pra mim, né, que ele tem total condições de dormir de forma autônoma, né, de deitar de forma autônoma para dormir, e eu estou atrapalhando esse processo, essa evolução, né, esse processo de evolução do sono dele, de alguma forma me sentindo obrigada a trazê-lo para mim, né? E aí eu percebi como que, ok, foi o suficiente, eu percebi, e isso é uma coisa importante da gente lembrar, né, que às vezes a gente notar é mais do que o suficiente, a gente cometer, né, um equívoco e perceber, opa, pera lá, tem outra forma melhor de fazer isso e voltar atrás, eu acho que é mais do que suficiente, a gente não precisa ser perfeito, a gente só precisa estar consciente ali, estar, né, com a nossa visão aí aguçada. E aí eu percebi, falei, ai meu Deus, ainda bem que eu percebi. Parei, né, e deixei ele lá descansando, e pensei, bom, isso foi uma noite. Se eu tivesse sentido essa necessidade várias noites seguidas, talvez eu tivesse mesmo atrapalhado o processo do Gael de conseguir, né, dormir sozinho, porque no momento que ele vira e ele vai querer dormir sozinho, eu fico lembrando ele de que eu existo e fico insistindo em trazer ele, né, lembrar ele da minha presença. Então, essa vontade de lembrar a criança da nossa presença, ela muitas vezes vem da nossa culpa, né, do nosso sentimento de, meu Deus, como eu pensei, meu Deus, o menino foi para lá do outro lado, será que tá chateado, será que tá se sentindo preterido, né? E vem também da nossa própria carência, né, de querer ficar o tempo todo sendo o centro das atenções dessa criança. E há também na nossa cultura, né, um padrão de que o adulto ele deve controlar a criança, né? A gente vem desse conceito tradicional de que a criança ela é praticamente uma tela em branco, né? E que o adulto é o ser sábio, incrível e maravilhoso que vai vir pintar esta tela e transformá-lo num ser super cheio de informações, incrível e maravilhoso. Então, quando a gente tem essa noção de que o adulto vem para pintar a tela branca, que é aquela criança, a gente passa a achar que o tempo todo a gente tem que estar, né, que os americanos, eles chamam de pais helicóptero. A gente o tempo todo tem que estar sobrevoando a criança ali, né, encontrando uma forma de se envolver com aquela criança ou de falar alguma coisa. Quando, na verdade, o processo, né, de aprendizado da criança é da criança, né? A criança precisa ser a protagonista desse processo de aprendizado. Ela quem vai fazer com que o que está chegando para ela
de informação se torne realmente conhecimento, né? E aí a gente acredita, a gente tem a impressão, culturalmente, a gente acredita que o adulto vai ajudar nesse processo, né? A gente acha que o adulto vai vir e falar: aqui, meu filho, deixa eu te ensinar como que são as coisas. Mas a gente acaba atrapalhando a criança, né? Então, o exemplo mais legal que eu tenho desses aprendizados todos foi quando o Theo estava aprendendo a escrever, né? E o E do Theo, deixa eu ver, não tem nenhum caderno aqui. O E do Theo era ao contrário, o Theo é canhoto, então ele fazia o mesmo movimento que eu, entendeu? Então ele fazia espelhado, ele espelhava o movimento da mão dele. Então ele escrevia o E na mesma direção do 3. E aí eu ainda estava aprendendo sobre essa coisa da alfabetização, fui aprender junto à escola do Theo sobre a Emília Ferreira e tal, que é uma argentina que ensina um método super legal de alfabetização, né? Uma forma de enxergar a alfabetização. E aí, nessa forma de enxergar a criança que constrói o conhecimento dela, né? E aí eu falei com a professora, eu falei, ó, o Theo tá espelhando, né, o E. E ela disse, isso mesmo, você não fala nada, você só deixa ele mesmo nesse processo que é dele. Eu falei, tudo bem. Um dia ele vai perceber que tá espelhado e ele mesmo vai corrigir. E aí, tudo bem, deixei, né, lógico, assim, deixei no sentido de deixei pra lá, né. E aí, um dia a gente tem aqui em casa, quem, né, assiste os stories, sabe? A gente tem um papel contact preto, fosco, colado na parede. Todos os apartamentos que a gente mudou tanto, né, nos últimos anos, então todo apartamento nosso tinha isso em comum. Papel contact colado na parede, para os meninos desenharem tipo uma lousa, né? E aí ele tava escrevendo, Theo tava escrevendo, a gente costumava, quando ele tava aprendendo a escrever, a gente costumava escrever os nomes de nós 4. Então ele escrevia Theo, depois escrevia Gael, depois escrevia Saed, depois escrevia Nanda. E aí ele foi Theo, Gael, e aí Theo, Gael, e eu lembro que ele tava escrevendo Theo, Gael, Saed, Nanda de um lado, e eu Theo, Gael, Saed, Nanda do outro, com a minha mão esquerda. Porque eu comecei a escrever com a mão esquerda para treinar, né? Porque eu sou cheia dos vícios, mas porque também eu queria que ele imitasse, né? Se fosse para ele imitar o movimento, que fosse vendo alguém escrevendo com a mão esquerda. Então eu fiquei escrevendo com a mão esquerda perto dele, mas eu não falei nada, não fiquei, eu vou escrever com a mão esquerda aqui pra você ver como é que é. Não falei, você tá escrevendo errado, nada. Eu só fui escrevendo com a mão esquerda do lado dele. Então, quando eu decidi trocar de mão, escrever do lado dele, fazer todo esse movimento, eu estava dando suporte. Então, não é que eu estava sentando, Theo, sente aqui, meu filho, agora nós vamos aprender como que faz a letra E. Agora a gente vai fazer 20 Es para você aprender qual é o lado certo do E. Não é isso. Eu simplesmente estava perto dele e fazendo com a minha mão esquerda as mesmas coisas que ele estava fazendo. As mesmas coisas que ele escrevia, eu escrevia. Meu marido tá fazendo alguma coisa, tá vindo uma fumaça aqui na... Sai, tá uma fumaceira aqui no escritório. Vem aqui passar um vento, porque eu vou ficar toda abafada aqui. E aí, então eu fui e escrevi Theo, Gael, Saed, Nanda com a mão esquerda. E aí ele escreveu Theo, Gael, Saed, Nanda, apagou Theo, Gael, Saed, Nanda. Até que teve uma hora que ele foi começar o Theo, ele olhou pro meu Theo, olhou pro Theo dele, fez e botou o E do lado errado. E ele nunca mais errou. Percebe? Só que se eu chego pro Theo e eu falo pro Theo, aqui, amor, tá mó fumaceira aqui. Liga o ventilador, será que vai ficar muito barulho? Vai, né? Tá. Meu marido teve a ideia ótima de fazer alguma coisa que faz muita fumaça nesse momento, tá? Então, se vocês me verem, vocês já sabem o que é. Tá tudo fechado. Saed, abre a varanda. Abre a varanda, porque parou de chover. É isso, tá sem... Ai, gente, me desculpa. Saed, abre a varanda, por favor, tá? Então, se eu chego pro Theo e falo, aqui, Theo, olha, o E é deste lado aqui, você está fazendo o E errado, o que eu estou ensinando pro Theo é assim, eu que sei como que escreve o E, você não sabe como que escreve o E.
Então, repete comigo, filho. Quem que sabe fazer o é? É a mamãe. Mamãe que sabe fazer o é. Você não sabe. Então, a mamãe vai te ensinar porque você não sabe. Quem sabe sou eu. Entende? Então, a gente vai passando para a criança essa noção de, poxa, quem sabe mesmo, quem sabe escrever, quem sabe das coisas é o adulto. Né? E aí, quando a gente vai ensinando dessa maneira, a gente vai fazendo a criança ter realmente a sensação de que ela não sabe. E ela começa a aprender que ela não sabe. Faz sentido para vocês? E aí essa criança, ela passa a escrever olhando para você, ela passa a confundir se o é de um lado ou é de outro, aí ela fica olhando para você porque ela não quer errar de novo, porque ela sabe que você vai chamar a atenção dela. E aí do nada ela olha para você e fala: mamãe, para que lado que eu é mesmo? Porque eu não quero errar. Agora, quando a criança tá nesse processo por ela mesma, ela não tá fazendo isso por você, ela tá fazendo por ela, ele pode até escrever errado. Aí ele vai ver o meu e vai escrever certo. Entende? Assim, esse processo, essa conversa interna, esse momento que ele faz e ele vai lá e apaga, e ele vai lá e bota o esse é o momento que ele tá aprendendo. Entendeu? Esse é o momento que ele não vai esquecer mais como é que faz. Entendeu? Porque é o momento que ele olha e fala: putz, eu tava fazendo errado. Não é o momento que outra pessoa olha e fala: putz, você tá fazendo errado. É diferente. A mesma coisa no processo do desfraude, que eu adoro contar pra vocês 1000 vezes, né? Que o Theo tava sacudindo pro lado, sacudindo pro outro, sacudindo pro lado, sacudindo pro outro. Eu falei: Theo, você tá com vontade de fazer xixi? Ele tava de fralda. E ele falou: não, eu tô só empolgado com a brincadeira. E a gente continuou brincando e daqui a pouco ele olhou pra cima e falou: e começou a fazer umas caretas assim. Falei: o que foi, filho? Ele falou: era vontade de fazer xixi mesmo. Então isso que é vontade de fazer xixi, né? E ele ficou, na boa, acho que 1 minuto, assim. Tipo, identificando aquela sensação, sabe? Esse foi um momento de aprendizado do Theo que foi só dele, sabe? Só dele. O máximo que eu participei foi falar: será que isso que você tá sentindo é vontade de fazer xixi? E ele disse não. E eu falei: ok. Entendeu? Eu falei: ok, porque quem sou eu, né? Pra saber o que ele tá sentindo, o que ele não tá. Né? Então, a visão tradicional, né, que visa o controle, que acha que os pais são os seres que vão ensinar coisas para os filhos, vai fazer o quê? Vai dizer assim: vai pro banheiro, porque você tá com vontade de fazer xixi, sim. Eu sei que isso é vontade de fazer xixi, então vai agora. Entendeu? Só que quando você não faz isso, quando você espera e você permite a criança, tá? E aí as pessoas vão me perguntar assim: ah, Nanda, mas e fogão quente? Vou deixar a criança se queimar para aprender? Aí a grande questão é você entender que se esse não for o seu modus operandi, se você não for educar a criança sempre se colocando enquanto a pessoa que sabe e tal, quando você eventualmente precisar, né, isso não vai estar moldando a forma como a criança se enxerga. Porque uma coisa é você ficar, você tá fazendo o errado, isso é vontade de fazer xixi, isso é aquilo, e a criança começar: caramba, eu não sei nada, eu não sei do meu próprio corpo, eu não sei como é que escreve, minha mãe que sabe tudo, mas eu tô com vontade de fazer xixi, eu não sei, você que sabe se eu tô com vontade de fazer xixi. Né? Então, quando você padroniza isso, você atrapalha a criança de se desenvolver autonomamente. E aí, de vez em quando, você vai olhar: opa, o fogão é quente. Ok, essa criança aprendeu a confiar em você. Ela aprendeu a confiar na sua opinião. Entende? Então, o que eu vejo, assim, é como uma forma, né, da gente enxergar o aprendizado dessa criança é permitindo que ela construa o próprio conhecimento. E como que a gente vai fazer isso? Dando apoio, ao invés de ficar o tempo inteiro interferindo. Deixar que a criança seja protagonista desse processo, ao invés de nos tornar protagonistas desse processo. A partir do momento que você fala: eu vou te dizer como que é a letra E, eu vou te dizer como que é... Enfim, eu vou te dizer como que faz cada uma dessas coisas. Quando você faz isso, você está dizendo: eu que sei, você não sabe. Né? E isso atrapalha, porque a criança e a autoconfiança dela, né? E a sensação de segurança, e a sensação de que ela é capaz, e a construção desse conhecimento, né?
E aí hoje, né, quando eu tava fazendo os posts divulgando a live, tinha muitas pessoas que falavam assim, eu acho isso um peso gigante, né, eu acho que a maternidade precisa ser mais leve, isso aí é muita regra, não precisa ter tanta regra, e o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, não existe certo e errado, e tem muita gente que sai falando, eu tava fazendo errado, eu tava fazendo tudo errado. Você não estava fazendo tudo errado, você estava fazendo tudo do jeito que a gente aprende. Tá ótimo, tá maravilhoso, você tava com a melhor das intenções do mundo. Você acordou de manhã e falou, vou fazer o meu melhor enquanto mãe, vou fazer o meu melhor enquanto pai. E a gente faz, né, com o que a gente tem de informação. E aí a gente vai e pega uma nova informação, abre essa informação, quero saber se eu vou usar essa informação ou não, sabe? A gente analisa, a gente pensa, a gente reflete, mas a ideia não é colocar uma bigorna na sua cabeça de, você estava cometendo erros horrorosos. Não, né? Não são. Você ajudar a sua criança, você ensinar alguma coisa para sua criança, você comemorar as conquistas da sua criança, é ótimo, é excelente, entendeu? A gente só está analisando aqui, refletindo aqui outras formas, talvez mais assertivas, talvez menos viciantes, é isso. Então não coloquem esse peso sobre vocês. Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, sobre esse aspecto do... Gente, parece até que meu cabelo tá... Não é cabelo de quarentena. Quando as pessoas falam pra mim, não, eu acho isso muito pesado, eu acho que isso dá muito trabalho pras mães, pros pais, o que eu tenho pra te dizer é o seguinte, se a sua criança começa a aprender que é você que sabe quando ela tá com vontade de fazer xixi, né? Que é você que sabe como que é a letra E, que é você que sabe um monte de coisas, você começa a alimentar nessa criança a necessidade de, mãe, eu tô com vontade de fazer xixi? Mãe, né? Como que faz essa letra? Mãe, mãe, e aí você passa a ser muito mais requisitado. Você entende? Da mesma forma, quando você vicia a criança na sua aprovação, quando você vicia a criança em ter que te mostrar cada pequena coisa legal que ela fez no joguinho dela, né? Você está sendo muito mais requisitado. Entendeu? Você está, além de você estar atrapalhando na autonomia da criança, você também está atrapalhando na sua autonomia. E aí fica aquela maternidade, aquela paternidade muito pesada. É muito pesado você não conseguir ir ao banheiro fazer xixi sem ter uma criança grudada em você porque ela tá insegura, né? Então, o que é a autonomia? A autonomia é a criança aprender. A autonomia não é independência. Então, deixa eu explicar para vocês a diferença de autonomia e independência. A autonomia é a criança, por exemplo, comer sozinha. Isso é autonomia. Independência é a criança ir no supermercado, comprar comida, fazer a comida, servir o prato dela e depois comer sozinha. Então, quando a gente fala de autonomia, a gente não está falando de independência, porque essa criança continua dependendo de você. Ela só consegue fazer atividades, ela consegue fazer as coisas sem necessariamente estar com você a todo tempo, tá? Mas a criança vai depender de você e quanto menos tempo de qualidade, de quantidade ela tiver com você durante o dia, quanto menos o tanque de atenção, de carinho, de amor dela estiver cheio, quanto menos o tanque, quanto mais o banco de horas dela de saudade estiver acumulando, menos autônoma essa criança vai ser. Porque se a criança começar a perceber que sendo autônoma ela perde você, se ela começa a perceber que se ela come sozinha você some, que se ela vai ao banheiro sozinha você some, que se ela dorme sozinha você some, essa criança vai passar a precisar de você também. Então não é só promover a autonomia, como também você estar muito presente, você estar presente, conectado, né, ter tempo de qualidade e de quantidade com essa criança, tá? Porque a autonomia dela não pode ser um fator de distanciamento entre vocês, tá? Isso não pode ser um fator de distanciamento entre vocês, tá bom? Então, essa é uma dica muito importante. Então, o que eu quero que vocês entendam é que essas reflexões que a gente está fazendo aqui para promover que essa criança, que a sua maternidade, que a sua paternidade sejam mais leves.
A minha ideia não é pesar, é tornar mais leve. Se você tem uma criança que consegue brincar de forma autônoma, se você tem uma criança que tá lá, né, encaixando o quadrado no quadrado, o círculo no círculo, e ela acertar, ela faz assim, yes, e ela continua, ao invés de ficar querendo te mostrar, esta criança vai com certeza te dar menos trabalho do que uma criança que precisa te mostrar tudo que ela faz. Como diria Maria Montessori, a criança que trabalha não dá trabalho. Se ela tá lá fazendo coisas, se ela tá lá ocupada, ela não vai ficar te ocupando. Então, qual é o exemplo que eu gosto de dar pro hábito que a gente tem, né, de bater palma, de elogiar a criança e tal, e como que isso deixa a criança viciada, né? Então, eu vou dar o exemplo que eu sempre dou, tá? A criança lá com um brinquedinho de encaixar, ela tá sozinha no quarto, tá? Lá quietinha, bebezinha ainda, ela tá com, sei lá, um ano e pouquinho, lá brincando, e você tá de olho nela, indo e voltando, fazendo outras coisas. Ok. E aí essa criança pega aqueles cubos de encaixar as pecinhas, e ela vai e encaixa, né? Fica 2 horas lá tentando encaixar a estrela no círculo, até que ela acha o buraco no formato da estrela e encaixa. Aí ela faz assim... Uau! Saerd, abaixa aí que dá pra ouvir daqui a minha voz. Então ela encaixa a estrela na estrela e faz caramba, eu consegui. E aí ela faz o quê? Ela vai buscar outra forma. Aí ela vai e pega o círculo. E ela fica tentando encaixar o círculo no quadrado, e ela tenta encaixar o círculo na estrela de novo, porque funcionou da última vez, mas dessa vez não funcionou, até que finalmente ela coloca no círculo e encaixa. Aí ela... nossa, esse jogo é muito legal, estou me divertindo muito, e aí ela vai pegar outra peça. E aí a criança vai nesse movimento, quanto mais ela acerta, mais empolgada ela vai ficando, mais ela quer acertar, ok? Então esse é o processo da criança brincando autonomamente. Só que a gente tem o hábito da criança tá lá na estrela, lá no começo, a criança tá tentando enfiar a estrela no círculo. Quando ela enfia a estrela na estrela, ela faz assim, ó. E aí vem o adulto e faz assim, ó. Nossa, parabéns, você conseguiu. E aí nesse momento que a criança faz isso aqui, ó. E ela vê uma pessoa comemorando do lado dela. Aí ela fala, você gostou disso aqui? Então você gostou disso aqui? Então eu vou te mostrar outro. E aí a criança vai pegar o outro e ela vai tentar o outro, agora com a vontade e a intenção de ganhar outro sorriso daquele. Só que tem um detalhe. Ela tá lá tentando encaixar o círculo na estrela, e ela, primeiro de tudo, agora tem uma pessoa ali esperando. Uma pessoa que pode ficar frustrada se ela não conseguir, uma pessoa que pode ficar entediada, levantar e ir embora, né? Então ela começa a... Pera, você vai ver que eu consigo. Você vai ver. Depois que ela consegue, o que ela vai fazer? Deixa eu ver você bater palma de novo. Eu quero aquelas palmas. E assim vai continuando. Até que eventualmente, ela já não tá comemorando as próprias conquistas. 2, a evolução da brincadeira por si só já não é motivador suficiente para ela. E 3, aquele adulto vai precisar de levantar dali. Aquele adulto vai ter outras atividades para fazer. E no momento que esse adulto levantar, o que essa criança vai fazer? O que essa criança vai fazer? Ela provavelmente vai levantar com o seu brinquedinho e correr atrás daquele adulto. Porque não faz sentido nenhum continuar essa brincadeira que estava sendo entre nós dois se você está indo embora. Certo? Então, essa criança, muito provavelmente, vai querer ir atrás desse adulto, vai querer aquele sorriso, aquelas palmas, vai buscar, né? E aí, daí a algum tempo, é a criança que vem no direct da Psimão e fala, meu Deus, Nanda, me ajuda, eu preciso lavar a louça, eu preciso fazer as coisas. A criança só quer que eu fique olhando ela encaixando as peças, né? E aí a gente fala, poxa, mas era melhor deixar ela encaixando as peças sozinha, deixar ela curtir sozinha, né? E aí, como que a gente vai fazer? A gente vai, né, para desviciar a criança nisso, a gente precisa ir cada vez permitindo mais que a comemoração seja dela
e cada vez menos nossa. Então você reduz de palma para yay, você reduz de yay para né? Se é um bebê pequeno, e se é uma criança que já conversa e tal, você pode dizer assim: você gostou de ter feito isso? Foca nele. Como você está se sentindo de ter conseguido isso? E aí, foi legal conseguir? Você está feliz de conseguir? Né? Então a ideia é você tirar esse momento que a atenção vira para você e você voltar devagarzinho a ajudar essa criança a voltar a se concentrar no que ela estava fazendo. Entendeu? Tirar o foco de você, de como você tá feliz, de como você tá dando parabéns, de como você tá orgulhoso daquele feito, né? E voltar a trazer esse orgulho, essa conquista, essa sensação legal para ela mesma. Mas presta atenção, eu não estou dizendo para você desdenhar e ignorar o feito da criança, né? Existe um meio termo entre você celebrar tudo e você ignorar. Você consegue apreciar, você consegue mostrar para a criança que ela está sendo vista, você consegue mostrar para ela que você tem sim orgulho do que ela está fazendo, sem necessariamente você ficar tipo, isso é incrível, parabéns, sabe? Você consegue fazer isso. Então, o que a gente precisa é, dia após dia, tomar a decisão de encontrar esse meio termo, né? Tomar essa decisão e se permitir ir equilibrando isso, sem se cobrar, putz, fiz de novo. Não é isso, sabe? Não é errado. A ideia é você ir se acostumando com a proposta de não tornar o momento sobre você, tá? E aí a gente vai falar disso também com relação a elogios. Mas antes, eu sei que tem muita gente me perguntando, mas e quando a avó bate palma, a tia da escola bate palma, todo mundo bate palma? Primeiro que a gente pode controlar o nosso comportamento, não vai nessa de controlar dos outros que a gente só se frustra, né? E se a criança aprende dentro de casa a focar nos próprios feitos, isso pode ajudar, né? Mas o que eu sugiro é converse com os avós, converse com a professora e tente conscientizar. Foi o que eu fiz, né? E eu vejo, por exemplo, alguns dos adultos que convivem com os meus filhos. Existem uns que continuam batendo palma, seja porque esqueceu, né? Porque é uma coisa automática mesmo, seja porque, enfim, né, não concorda comigo. E aí, se eu tô perto, quando a pessoa tá batendo palma, eu costumo falar: e aí, filho, você tá orgulhoso de você? Eu tento dar uma, né? Mas se eu não tô por perto, ele recebe palmas. Vai ter momentos que ele vai ficar tipo, por que você tá batendo palmas? E vai ter momentos que ele vai achar o máximo tá recebendo palmas e vai estabelecer na relação com aquela pessoa que nesses momentos essa pessoa bate palmas, né? Agora que os meninos estão mais velhos, eu costumo explicar essas coisas para eles, tá? Então eu costumo dizer, Theo, as pessoas às vezes ficam batendo palma, né? Mas eu acho legal você ficar feliz com as suas conquistas, né? Você perceber como foi legal o que você fez. Então hoje em dia eu já consigo explicar pra ele por que eu não acho legal que a pessoa tal, quando liga pra ele de vídeo, fica batendo palma pra qualquer coisinha que ele faz, né? E eu não gosto dessa sensação, vou ser muito sincera com vocês, eu não gosto dessa sensação de ficar ludibriando a criança de que tudo que ele tá fazendo é incrível, porque não é, sabe? Assim, não é. Eu vejo batendo palma com qualquer bobeira, qualquer desenhozinho que faz na ligação, sabe? Qualquer coisinha. Eu não acho isso legal. Eu acho que você cria na criança uma sensação totalmente irreal, né? Do tamanho das coisas que ela faz, né? Claro que se você que eventualmente a gente tem uma conquista, a gente tem uma vontade muito grande de comemorar. E aí vale você analisar, porque conquistas elas devem ser comemoradas e a ideia aqui não é tirar a graça da maternidade, nem da paternidade, nem proibir ninguém de estar feliz e comemorando com a criança. Eu só sugiro você pensar mesmo, analisar, por exemplo, se você está comemorando uma conquista da criança ou se você está comemorando porque finalmente aconteceu uma coisa que você queria muito. E às vezes, quando a diferença entre essas duas coisas é que a nossa comemoração ela é quase para controlar a criança.
Então, muitas vezes a gente tá batendo palma, né? A gente tá, não é porque a criança fez uma grande conquista. É porque, meu Deus, eu vou parar de comprar fralda, sabe? Por exemplo, quando as pessoas, a gente faz isso muito mais para apressar os processos da criança e para serem no ritmo que a gente gostaria, do que necessariamente porque é uma grande conquista. Como por exemplo, você ficar competindo com a criança, quem vai chegar primeiro no banho. Você não quer saber quem vai ganhar, você só quer que a criança vá mais rápido pro banho e resolver seu problema. Entendeu? Então é a mesma coisa. Uma criança que aprende, por exemplo, a fazer xixi no vaso, você faz uma comemoração muito grande, esse não é um processo, teoricamente, não é para ter sido um processo que demandou esforço dessa criança. Ela não batalhou para fazer xixi no vaso, ela evoluiu para isso. Então não faz sentido a gente começar a bater palma e fazer grandes comemorações, porque essa criança ela está num processo de evolução. Então se acontece, como acontece na maior parte dos casos, dessa criança ficar uma semana fazendo xixi do vaso, depois ela voltar a fazer xixi na roupa, depois ela ficar 2 semanas no vaso e 3 semanas na roupa, né? Aquelas palmas, elas vão se tornar frustração para o adulto e para a criança. Sabe? A criança passa, puxa, mas eu recebi tantas palmas, fizeram uma festinha de desfraude pra mim e agora eu uso fralda de novo. Aí o que o adulto faz? O adulto se recusa a botar fralda na criança. Não, mas eu comemorei, eu fiz aquele papel de palhaça aqui, batendo palma, comemorando, fazendo bolinho de desfraude, e você vem me dizer que eu vou ter que voltar com a fralda pra criança? Eu não volto. E aí se torna uma coisa do adulto, o adulto volta a ser o centro. O adulto volta a ser a coisa mais importante daquele processo, né? Ele volta a ser o assunto. E a gente não é para ser o assunto, a gente não é para ser o foco da atenção, sabe? A atenção, o principal objetivo da criança quando ela está na primeira infância, quando ela está crescendo, é se desenvolver. A criança tem interesse de se desenvolver, né? A criança quer evoluir, a criança acha lindo ver outras crianças maiores fazendo coisas, né? A criança se motiva, vê uma criança andando de bicicleta, ele resolve que ele quer andar de bicicleta. E ele se motiva com isso. Agora, se você começa a ir, olha lá, fulano já anda de bicicleta e você não, provar para você que você tá errado, ou então agradar você que ele também é capaz, ficar se comparando com o amiguinho, cara, passa a ser um negócio muito pior, muito mais azedo, sabe? A mesma coisa quando você fala, né? Ai, meu filho, eu tô tão feliz que você tirou um 10 em matemática, que orgulho que eu tô de você. Eu. E aí a criança passa a querer melhorar a nota dela, passa a querer melhorar e organizar, não sei o quê, porque a mãe vai ficar feliz. E a nossa cultura traz isso, come pra mamãe ficar feliz, né? A mamãe, a felicidade da mamãe. Acontece que os nossos filhos, eles não são responsáveis pela nossa felicidade. Filho nenhum tem que melhorar em matemática, aprender a usar pinico, andar de bicicleta, pra deixar você feliz. Sabe, a gente não pode colocar esse peso na vida dos nossos filhos, porque o que vai deixar a gente feliz ou não é a gente, quem é responsável pela nossa felicidade somos nós. E a gente começa a colocar na criança o peso, né, de tornar alguém feliz, ver se alguém tem a capacidade de deixar o outro feliz. Não tem, sabe? Então essa criança ela não tem que melhorar a nota dela para te deixar feliz. Ela tem que ter interesse. E se a sua criança não está com interesse de melhorar a nota dela, se ela não está com interesse na matemática, não é falando das suas emoções que isso vai mudar. A gente tem que buscar o que é o método de ensino, é o tipo, tá difícil mesmo, ele tá com alguma outra dificuldade que tá levando a isso, mas não é deixar você feliz, não é deixar a vovó feliz, não é deixar o meu tio feliz. É evoluir, é crescer, é melhorar, né? E aí, por isso que quando a gente começa a elogiar a criança demais, elogiar, ai que lindo, ai que maravilhoso, ai que... Você tá sempre focando no outro, né? O que lindo é o que? A gente tá achando lindo, o mundo tá achando lindo. Quando você fala assim, ai que feio você chorando. E olha lá, todo mundo olhando pra você fazendo piti. O que você tá ensinando? Olha pro outro na hora de decidir como você vai fazer as suas coisas. Porque é o outro que vai ditar, é pro outro que a gente faz.
É isso que a gente está ensinando, sabe? E a gente não pode ensinar isso para as crianças porque o outro, ele não sabe nada sobre a vida dessa criança. Então, o que a gente tem que ensinar para essa criança não é olha lá, olha lá, olha lá. O que a gente tem que ensinar é, meu filho, como que você está se sentindo? O que está acontecendo em você? Como é que está sendo a experiência? Então, um exemplo que eu gosto muito de usar é assim. A criança arruma o quarto dela. Arrumou o quarto dela, você conseguiu a incrível, né? A criança arrumou o quarto dela. E aí você pode olhar e falar, ai, olha, eu tô muito orgulhosa de você, que você arrumou seu quarto. Eu tô muito feliz e eu vou te dar uma mesadinha, vou te dar qualquer coisa porque você arrumou seu quarto, porque ficou muito, muito bom e eu tô muito orgulhosa de você. Essa é uma forma. Outra forma é você entrar no quarto e falar assim, caramba, esse quarto ficou muito bem arrumado, né? E filho, como que você tá se sentindo agora nesse quarto organizado assim? Você tá percebendo que tá mais fácil de andar no quarto? Você tá percebendo que é mais gostoso tá aqui? Você tá percebendo que vai ser muito mais fácil achar os seus brinquedos agora? Você tá percebendo isso? Porque o real motivo por que nós queremos que a criança arrume o quarto é pelo benefício do quarto arrumado, não é para deixar você feliz, entende? E a gente precisa de ensinar, né, a criança, dar a oportunidade, na verdade, da criança aprender a apreciar isso, a perceber esses detalhes, a ter olhos, enxergar a ativação reticular, deixar a retina dele ter olhos para cada um desses detalhes, dar a oportunidade da criança ver, né, como que o que ela fez trouxe benefício para ela também. E não precisa ser só para ela. Peraí, arrumando a sala, olha como ficou bom para todo mundo. Olha como para todo mundo tá muito melhor, né? Olha como que organizado fica fácil para todo mundo descobrir onde ficam as coisas na cozinha, né? Então olha só como que no coletivo, como que no grupo aqui de casa, o que a gente fez ou o que você fez ficou melhor. Entendeu? Então você ajuda essa criança a ter um senso de responsabilidade. Responsabilidade é, você é capaz de fazer uma coisa que gera uma mudança que melhora a vida de alguém. Esse é o senso de responsabilidade. Que seja a sua vida, que seja a minha vida, que seja a vida da família, que seja a vida dos colegas da sala, mas olha a capacidade incrível que você traz com você para essa vida, que é a capacidade de mudar as coisas que estão ruins para coisas boas, né? E a gente precisa lembrar que para a criança aprender a fazer isso grande, ela primeiro vai aprender a fazer pequenininho. Então, pera lá, o que seu filho fez? Ah, meu filho colocou o jogo americano na mesa para me ajudar, né, a colocar a mesa do almoço. Filho, olha, você colocou o jogo americano e aí agora, quando a comida cair, não vai sujar a mesa. Vai ficar muito mais fácil de limpar. E a criança vai olhar e falar, ah, agora que eu entendi para que a gente põe esse retângulo embaixo do prato. Então, toda vez que eu for arrumar a mesa, faz sentido eu querer colocar esse retângulo. Ou a criança vai olhar e falar assim, mas por que não pode sujar a mesa? Aí você fala, então quando a gente acabar de almoçar, você limpa junto comigo que eu vou te mostrar. Se você quiser, você deixa um sem e um com. A gente limpa os dois e você vê qual que você acha melhor. Né? Se a criança vai preferir levar o jogo americano para lavar lá na pia ou se ela vai preferir ficar lá limpando mesa, entendeu? Então você tem que dar oportunidade, dar espaço, não é ficar, vou te ensinar sobre jogos americanos. O jogo americano evita blá 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 e por isso é muito melhor. Não, deixa a criança aprender, deixa a criança experimentar, entendeu? Porque no momento que ela entendi, igual hoje, por exemplo, teve uma hora que o Gael teve uma crise de raiva qualquer, pegou o copo de água que estava na mão dele e tacou a água no chão. Né? É a segunda vez, inclusive, que isso acontece, acho que essa semana. E aí, a gente esperou ele se acalmar, respirou fundo, falando, ó, filho, não pode, não é assim que a gente faz quando a gente tá com raiva, né? Você tá aprendendo, porque eu sei que às vezes eu também tenho meus, né? Não jogo copo de água no chão, mas também tenho meus copos de água que eu jogo, né? E aí, falei com ele, falei, então e agora? Como que a gente vai fazer? Aí ele falou, primeiro ele me pediu desculpa,
Eu falei, tudo bem. E aí depois ele foi e pegou a toalha para secar o chão. E ele ficou muito tempo secando o chão porque ele molhou o chão todo. A experiência de secar o chão por si só já é um aprendizado muito grande sobre essa forma de reagir à raiva. E note que em momento nenhum isso foi um castigo. Ele que falou que ele ia enxugar o chão. Porque aí isso já foi solução que foi proposta anteriormente na vida dele, né? E quando a gente começa a perceber que tem um assunto ou outro que eles ainda vêm, né? Então hoje, por exemplo, ele fez um desenho, vou mostrar pra vocês. Ele fez um desenho aqui na minha agenda, porque pra que eu vou usar a minha agenda, não é mesmo? Pra que eu quero os dias? E ele fez esse desenho e eu aprendi, eu tô estudando, agora eu tava estudando uma coisa da Françoise Douto, né, que é uma psicanalista, que foi uma psicanalista da infância maravilhosa, e ela fala que o que a criança desenhou é importante, mas é mais importante ainda o que a criança interpreta do que ela desenhou, né? E aí eu pedi pro Gael, que eu tava estudando isso, eu pedi para ele me explicar o desenho. E ele foi, me deu uma explicação toda complicada e tal. E aí depois eu comecei a perceber que todos os desenhos que ele foi fazendo depois disso, ele queria me mostrar, né? Ele queria mostrar e explicar o desenho. E eu fiquei muito atenta nesse momento para saber se ele estava querendo me explicar o desenho, porque estava sendo uma atividade boa, gostosa, ele estava gostando de analisar os próprios desenhos, ou se ele estava começando a precisar de me mostrar os desenhos que ele fazia, porque não era essa a minha intenção. E aí, se eu começo a perceber que ele está tendo a necessidade, que ele quer me mostrar todo o desenho que ele faz, eu posso perceber, preciso dar 2 passos para trás, eu posso perceber, não tem problema ele querer me mostrar os desenhos. Então a questão é, não existe certo e errado na educação dos nossos filhos. O que existe é senso crítico. O que eu sugiro para vocês é vocês virem, assistirem as lives, né, assinar o Clube Psimama, sempre que tiver um assunto que tá pegando aí, vai lá, assiste o vídeo. Né, os vídeos estão bem organizadinhos lá por tema, com material de apoio. Para quê? Para você fazer exatamente o passo a passo da live 22? Não. É para você entender qual é a filosofia por trás daquilo que eu estou explicando e você decidir como que você vai aplicar aquilo na sua vida. É isso, entendeu? Não é falar, cara, a Nanda mandou fazer dessa forma, entendeu? Não é essa a ideia. A ideia é você trazer essa informação aí para dentro da sua cabeça e depois no dia a dia com a criança você vai identificar como que você vai botar isso em prática, né? Você mesmo vai sentir, né, no outro dia, entendeu? Você vai sentir no seu dia a dia como que você, o que que faz sentido para você e o que que não faz. Sabe, às vezes as pessoas vão nos meus posts reclamando lá, faz textão e tal, que eu não vou fazer isso, né? Eu não vou fazer isso não, porque eu acho que é muito pesado fazer isso. Eu falo, então não faz, porque não é essa a ideia, né? Se for ficar pesado pra você, não faz, por favor, não faz. Então a minha dica pra você, fulana, é não fazer. Essa é a dica profissional que eu tenho pra você, porque a ideia não é essa. A ideia não é colocar peso no seu dia a dia, é trazer leveza, tá? Para se inscrever no Clube Psimama, você vai no link da bio ou em psimama.online, tá? E você consegue se inscrever, tem a assinatura do clube, né? É errado em uma atividade eu dizer, muito bem, filho, você acertou? Não, eu não vejo problema nisso, não. Eu não ficaria dando, assim, parabéns, ou talvez, enfim, fazendo um negócio muito grande. Mas o muito bem, você acertou, eu não vejo problema, não. Agora, o que eu sugiro é só tomar cuidado para a criança não passar a fazer esperando muito bem você acertou, sabe? Eu senti um dia desse, a gente estava com um caderninho de atividades, eu mostrei a beça nos stories, né? E o Theo eram 100 atividades, ele fez as 100, não me chamou em nenhuma, né? E tinha umas bem difíceis, tinha umas que ele sentiu realmente muito orgulho de ter terminado, que eram as palavras cruzadas, que ele adora, ele fez várias palavras cruzadas. Não teve nenhuma que o Theo sentiu a necessidade de vir aqui, mamãe, olha, eu fiz e tal, né? E aí depois, quando acabou, ele falou, mamãe, vamos comprar outro, porque esse aqui já acabou.
E aí eu falei, filho, deixa eu ver. E aí eu fui olhar e tinha umas que ele não tinha feito, porque ele detesta pintar, ele não fez as de pintar. E aí eu perguntei assim, filho, por que você não fez essas aqui? Ele, porque essas são de pintar e eu não gosto. E aí depois eu vi as de palavra cruzada e a minha vontade de falar, meu filho, que maravilhoso, você fez as palavras cruzadas difícil pra caramba, nem sei se eu conseguiria. A vontade era essa, sabe? Mas eu achei tão legal, tão maduro, tão autônomo da parte dele, ele se orgulhar de ter feito aquilo sozinho, sem a mim, né? E ao mesmo tempo, a gente que vem da criação tradicional, a gente fica, meu Deus, eu tô abandonando a minha criança. Ele não vai precisar de mim para nada, nem para comemorar um feito, ele não vai precisar de mim. Só que ser uma mãe desnecessária é o nosso objetivo de longo prazo, certo? A gente quer que a criança se torne um adulto que vem visitar a gente porque tá com saudade, não porque precisa da gente, não porque tem um monte de coisa para pedir, né? A gente quer que a criança, né, voe os voos dela e volte para dar uns beijos na gente. É isso que a gente quer, né? Então, se essa criança tá conseguindo fazer... Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte. O Theo sabe, e ele sabe, que se ele vier me mostrar a cruzada, eu vou ficar com orgulho. Ele conhece o meu rosto, ele conhece as minhas expressões faciais. O Theo olha as minhas expressões faciais todos os dias da vida dele há 6 anos, né? Desde a época que ele não usava uma palavra, que linguagem corporal era tudo que ele falava fluentemente. Então, o meu filho conhece todas as minhas expressões e microexpressões. Como você conhecia a cara da sua mãe olhando feio pra você, que você ia pegar outro pedaço de bolo na festinha. A gente conhece as expressões faciais dos nossos pais. O Theo sabe que se ele vier me mostrar a cruzadinha, eu vou ficar orgulhosa. Então, eu também não quero que vocês fiquem com a sensação de que o Theo vai vir me mostrar isso, eu não vou dar a mínima bola, ele vai aprender que, nem adianta mostrar pra minha mãe e ele não vai me mostrar mais. Porque não é isso. Não é isso. O Theo sabe que ele vai ter o meu orgulho quando ele me mostrar. Ele só não precisa disso. Vocês entenderam a diferença? Entendeu? Não é que ele desistiu de me mostrar. Ele não chegou a precisar, entendeu? E nos momentos que ele veio buscar, né? Porque na escolinha batiam palma pra ele, porque como o Theo aprendeu a escrever sozinho. Ele tinha, acho que... Quer ver? Ele tinha 3 anos, tinha acabado de fazer 3 anos, 3 anos e meio. Isso é uma coisa dele. Não é, super evoluído, não. É uma coisa dele. O Gael já não tem isso e ele não é evoluído. Então não vamos criar esses rótulos. Mas as professoras da escola ficavam, nossa, que incrível, batia palma pro menino o dia inteiro. Então, o Theo não precisar dessas palmas é uma conquista pra mim, na minha opinião, porque ele sempre teve muita gente batendo palma pra ele a vida inteira. E aí, quando ele vinha buscando essa aprovação que ele encontrou em outros lugares, esse era o exercício que eu fazia com ele. Que legal, como que você tá se sentindo, né? Eu voltava pra ele, eu dizia pra ele aqui, filho, como que você tá se sentindo com relação a isso, né? Você gostou de ter feito, né? E eu ajudava ele a realmente olhar pra dentro, né? O que você fala se ele for te mostrar? Isso. Eu falo aqui, filho, o que você achou de ter feito? Como que você se sentiu? Ele geralmente fala assim, muito legal, sabe? Eu me senti muito legal. Então, ele sabe até que quando ele vier me mostrar, vai ser isso que eu vou perguntar pra ele. Então, eu acho que ele já deve se responder automaticamente. Eu sei como que eu tô me sentindo. Eu não precisei até a minha mãe pra ela me perguntar. Só que ele sabe que eu tenho orgulho. Nossa, como ele sabe. Quantas vezes eu já fiquei emocionada de ver as coisas do Theo e as coisas do Gael, e eu choro muito fácil, quem é meu aluno sabe, que tem aula minha gravada de eu chorando, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que chora muito fácil. Eles sabem que quando eu tô feliz, quando eu não tô. Seus filhos sabem disso, seus filhos sabem quando você tá sentindo orgulho. Entendeu? Agora, não confunda com eu estar sugerindo você desdenhar as conquistas da criança, tá? Então, o elogio descritivo, né, que a gente fala, ao invés de você elogiar, o elogio quando come tudo, não posso dar parabéns de forma alguma. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Autorregulação é a capacidade que nós temos de regular o nosso próprio corpo. Ou seja, quantas pessoas mandam um coração aí pra mim? Mandam um coração aí pra mim
Quantas pessoas adorariam parar de comer o bolo na hora que se sentissem satisfeitas, mas que ainda não conseguem? Quantas pessoas mandam um coração, mandam uma curtida para mim no Facebook? Quem aí adoraria parar de comer quando se sente satisfeito, mas não consegue? Aqui, pessoal, a resposta, o motivo porque tanta gente não consegue é o come, come, come para a mamãe ficar feliz. Nós aprendemos, a nossa cultura é de a criança comer o tanto que os pais, né, que a mãe acha que é suficiente. A gente não ensina os nossos filhos a perceber no corpo deles. A gente não ensina eles a sentir satisfeito e parar de comer. Quando a gente parabeniza a criança por ter comido tudo, a gente está parabenizando ela por ter ignorado os sinais do corpo dela e comido o tanto que a gente quer. Entende? Quando a gente dá sobremesa para a criança, a gente está fazendo a criança extrapolar o nível do satisfeito e ainda querer um docinho. A gente precisa de permitir que a criança aprenda a identificar os sinais do corpo dela sem o nosso parabéns. Isso é para a criança aprendendo a fazer xixi, é para a criança aprendendo a fazer cocô, é para a criança aprendendo a dizer se está satisfeito ou não. E a criança às vezes vai achar que está satisfeita e vai correr para brincar e vai perceber que está com fome ainda e vai voltar. Tem problema? Não tem. Quem decidiu que tinha problema era a criação tradicional, que achava que a gente tinha que ficar controlando a criança. Comeu. Se parar de comer, não pode mais voltar a comer, vai ficar com fome. Para que fazer isso? Não faz sentido. Não faz sentido. Então não dê parabéns para uma criança só porque ela comeu o tanto que você achava que ela devia comer, só porque ela não chorou no momento que você achava que ela não devia chorar. Deixa a criança chorar se ela tiver vontade de chorar, deixa a criança parar de comer se ela não tá com fome mais, deixa a criança aprender a regular o corpo dela. Deixa, por favor, deixa essa criança conhecer os sinais do corpo dela, tá? Então, o elogio descritivo é isso de você descrever, né? Você vai descrever, nossa, como o quarto ficou arrumado, sabe? Caramba, como foi mais fácil arrumar a mesa do almoço com você me ajudando. Você está descrevendo e da mesma forma você vai fazer com as críticas. Vai falar, poxa, a toalha molhada em cima da cama está molhando o colchão. Não é mais uma vez você com essa porcaria dessa toalha. Você descreve. Mais uma vez, a toalha molhada está molhando o colchão. O colchão vai apodrecer por dentro. Entendeu? Você pode descrever e essa descrição vai ajudar a criança logicamente a entender essas coisas que você está pedindo dela, tá? Deixa eu ver aqui na minha cola. E a questão da autoconfiança e da confiança via externo. Por quê? Porque existe uma diferença grande entre uma pessoa que tem autoconfiança e uma pessoa que tem confiança através do externo. Então vamos pensar duas crianças, né, que eram extremamente inteligentes na infância e que, né, passaram a infância sendo inteligentes. Uma primeira criança teve a autonomia dela desenvolvida e a outra criança recebia palmas. Ambas crianças sentem confiança de que elas são inteligentes. Uma delas sente que ela é inteligente porque ela correu atrás do conhecimento, adquiriu esse conhecimento, ficou orgulhosa de si mesma. A outra, ela tem confiança nesse conhecimento dela porque as outras pessoas bateram palma para ela. Então isso deve ser bom. E aí, a confiança dela está pautada na reação do outro. Então, se os outros estão reagindo bem, acho que eu continuo inteligente. Se as pessoas começarem a reagir mal, acho que eu tô deixando de ser inteligente como eu era antes. Percebeu? Enquanto essa criança aqui, ela vai ficar tipo, ok, as outras pessoas estão reagindo estranho, qual é o problema delas? O que tá acontecendo aqui? Preciso entender, mas com certeza não é sobre mim. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei das minhas capacidades, eu sei das minhas conquistas. Ficou claro a diferença de autoconfiança e de confiança a partir do meio externo? Então, isso foi uma coisa que eu percebi, e essa confiança que ela vem através da aprovação externa, ela é extremamente frágil.
Já a autoconfiança, ela é extremamente empoderadora. Você sabe, né? Igual quando você tá aqui assistindo as lives da Psimama, né? Pegando os resumos todos lá no Clube Psimama, fazendo consulta nos momentos que você precisa fazer consulta, usando as cartilhas lá do Clube Psimama. E aí chega a sua tia, a sua avó, a sua mãe e fala, não, tem que bater palma sim, porque precisa de reforço para a criança continuar fazendo o negócio. Você leu, você buscou, você sabe os motivos pelos quais você não vai bater palma. Então, por mais que venham 5 tias ao mesmo tempo fazendo um maior complô contra você, essa segurança você tem. Você não te embaleia, entendeu? Porque você tem certeza da informação que você buscou, que você adquiriu, que você sabe dela, entendeu? Então a autoconfiança ela é muito maior quando a gente buscou, a gente sabe o que a gente sabe. Isso não vem da aprovação do externo. Nossa, ela sabe muito. Não, você sabe o tanto que você sabe. Tá? E outro ponto que é muito importante é que quando a gente promove essa autorregulação, quando a gente promove essa autoconfiança, ou seja, essa autonomia, quando a gente promove na vida da criança essa compreensão de quem ela é, do que ela gosta, do que ela faz, o que ela concorda, o que ela não concorda, né? Quando essa criança chega na vida adulta, aliás, não, quando essa criança chega na adolescência, que é a fase que os grupos começam a ter muita importância, que os grupos começam a ditar comportamento, a ditar valores, se essa criança tem autoconfiança, se essa criança tem autonomia, se os valores do grupo não bater com o dela, ela cai fora. Isso não faz sentido para mim. Agora, se a confiança dela é baseada no externo, ela vai te embalear. Ela vai olhar e falar, será que tudo o que eu sei é certo? Será que eles vão me achar inteligente? Será que eles não vão me achar inteligente? Se eles não me acharem inteligente, será que eu passo a não ser? Entendeu? Então a gente também vai blindando a nossa criança de certos problemas na adolescência. A gente vai ajudando ela a ter um empoderamento, a ter uma autoconfiança, a ter uma garantia sobre si mesma, sobre a família, sobre a estrutura sólida de onde ela vem, né, que esse grupo é importante muito, sempre vai ser na adolescência, mas ele não vai te embalear essa criança, ele não vai fazer essa criança tremer na base e se questionar e duvidar de si mesma e ficar insegura com relação a si mesma, entendeu? Fez sentido para vocês? Então, pessoal, eu quero lembrar vocês que todas essas lives, elas ficam salvas sim, elas vão direto pro Clube Psimama. No Clube Psimama, todas essas lives vão com um PDF, e esse PDF tem um resuminho no começo, tá? E um resumão, descrição da live mesmo, porque tem gente que aprende ouvindo e tem gente que aprende lendo. Você às vezes aprende ouvindo, mas quer ter o PDF lá para você consultar, para você mandar pro marido, para você fazer qualquer coisa, para mandar pro professor. Tem gente perguntando, por favor, explica por que a criança não vai crescer prepotente. Então, eu acho que a criança cresce muito mais prepotente quando você bate palma para tudo que ela faz e acha tudo muito mais incrível do que realmente é, do que quando essa criança é confiante. Eu acho que a nossa cultura confunde muito a autoconfiança com a prepotência. Só que a prepotência, ela na verdade é a criança que acha que sabe, né, o adulto, que acha que sabe mais do que todo mundo. E para você achar que você sabe mais do que todo mundo, ou que você é mais do que todo mundo, você tem que ver gente batendo palma para você e não para o outro. Entende? Então é você se achar mais que o outro. E o que eu tô sugerindo não é a sua criança se achar mais do que ninguém, é ela saber quem ela é. Ela saber das capacidades dela e das dificuldades dela também. Porque no processo de autonomia, a criança percebe as dificuldades dela e ela tem consciência disso, né? Então, ela não vai se achar superior a ninguém porque ninguém ficou batendo palma, comemorando, soltando fogos de artifício por coisa pequena. Agora, se você tem o hábito de bater palma para a criança porque ela fez o mínimo, de achar lindo, maravilhoso, ficar lambendo a criança 20 minutos porque ela fez o básico, é muito mais provável dessa criança se tornar uma criança prepotente, uma criança que acha que absolutamente tudo que ela faz é incrível, que o que ela faz é mais incrível que a das outras crianças. A chance disso acontecer, na minha opinião, é muito maior, né? Vocês concordam comigo? Né? Essa live vai pro GTV e vai direto pro Clube Psimama com resumo. Sobre isso, a gente não sabe quanto tempo essas lives vão ficar disponíveis, tá? Porque como a gente tem o Clube Psimama, a gente vai sempre deixar algumas lives disponíveis, mas não vai ser todas.
Então essa live, por exemplo, ela vai ficar salva no GTV sim, se o Instagram me permitir, né? Mas provavelmente essa criança, essa live provavelmente pode não ficar para sempre, tá? E quando bater palmas? Nunca. Então é isso que eu sugiro para vocês. Eu sugiro que vocês tenham um senso crítico. Não é para você ficar pensando, será que a Ananda acharia uma boa eu bater palma agora? Não é isso. É você pegar essas informações que eu dei aqui, absorver, filtrar, ver o que faz sentido para você e bate palma quando você achar que vale a pena. Entendeu? Eu, especificamente, eu só bato palma em aniversário, mas é porque é uma filosofia minha. Inclusive ontem eu bati palma num momento e meu marido chorou de rir do meu lado. Você tem que assistir uma live amanhã e tal. Mas eu não tava batendo palma pra uma coisa que eles fizeram, era uma brincadeira. Então a gente tava brincando, aí na brincadeira a gente batia palma, mas a gente não... O que eu quero dizer? A brincadeira envolvia palma, mas a gente não tava comemorando a conquista de ninguém, entendeu? E aí ele ficou implicando comigo. Né? Não pode ensinar a criança a bater palma? Não foi isso que eu falei, não. Ai, meu Deus, eu começo a ler os comentários, eu vou ficando em pânico, porque não foi isso que eu disse, não, tá? A criança pode bater palma à vontade. Quando a criança tá batendo palma pela mesma, é maravilhoso, é isso que a gente quer. Pode ensinar, né? Deixa a criança aprender a bater palma. Como fazer com gêmeos de 3 anos? Um sempre quer fazer algo para suprir o que o outro fez. Eu não sei. Peraí, supriu algo que o outro fez? Você tá falando de competição entre irmãos. Eu tenho uma live sobre isso no Clube Psimama. Como lidar com rivalidade entre irmãos, eu acho, tá? Dá uma olhadinha lá que você vai gostar. E pra entrar no Clube Psimama, psimama.online, eu preciso desligar que o Instagram vai me fechar. Psimama.online, você se inscreve. É um clube de assinatura mensal, é super baratinho, acho que é R$19,90, é isso, Ed? 20? Não sei. É baratinho. E aí você tem acesso a todas essas lives organizadas em ordem alfabética, organizada por tema, com material de apoio, tá? Todas as minhas lives, essa é a live 60, todas as minhas lives estão lá, tá bom? Pra quem quer entrar no clube, tem link na bio. Muito obrigada, Maria. Isso mesmo. Pessoal, então vamos desligar. Espero que vocês tenham gostado muito. Quem gostou, por favor, aperta o aviãozinho depois. Manda pra alguém que vai gostar de assistir também. Compartilha aí no stories de vocês, tá bom? Pra muita gente ter acesso a essa live. E vai agora lá, então, clica no link da bio em psimama.online e se inscreve no nosso Clube Psimama. Quero avisar vocês, na verdade, que vai ter semana SOS Quarentena em julho, tá bom? Então já tá aí nos stories, no dia 6, 7, 8 e 9 e 10 de julho, tá? E a gente vai ter todos os temas principais que vocês pediram pra gente, pra ajudar vocês na quarentena, tá bom? Então vai lá no stories e já aciona os lembretes pra vocês não esquecerem. Fica aqui um grande beijo e até segunda-feira que vem às 21 horas, como todas as semanas eu sempre tô, tá? Beijo dos dias 6 de julho a 10 de julho. Eu falei junho? Tá, 6, 7, 8, 9, 10 de julho, tá bom? Grande beijo, vai lá se assinar o Clube Psimama e tchau, até segunda-feira que vem.